Vamos falar sobre o empate 2-2 com o Cruzeiro, empate que foi em dois Vascos distintos. Vamos falar sobre isso, que se no primeiro tempo o Vasco mereceu ter saído com a derrota de virada, no segundo não só empatou como poderia ter saído com a vitória. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E foi um bom resultado por se tratar fora de casa, por se tratar de posição na tabela, já que o Vasco continua à frente do Cruzeiro. Ambos estão com 41 pontos agora, porém o Vasco tem uma vitória a mais. E nesse termo, até que não foi um mau resultado. Porém, me preocupou muito o Vasco no primeiro tempo. Um Vasco que mostrava que queria sofrer, né? Jogar no contra-ataque e achou um gol. Foi um golaço do Pumita. A intenção inicial dele nem era aquela, mas a bola pegou um efeito, ele tentou corrigir, acabou acertando um belo chute na entrada da área. E como estão os dois brigando para não cair, com 1-0, em vez de aproveitar o nervosismo do Cruzeiro, tocar a bola no campo de ataque, eles começaram a ficar nervosos. Não, o Vasco recuou. Abriu mão de atacar, deixou o Cruzeiro gostar da partida. E a Celeste Mineira, dentro das limitações dela, tentava pressionar, ficava muito chuveiro na área, até que o Paulo Autuori, um cara que já foi campeão brasileiro, um cara que já foi campeão na Libertadores, né, estudou bem o Vasco. E o Vasco tem, olha que o seu meio campo vira um buraco, os seus homens, né, de meio se ligam na partida. O Bruno Prachedes, até o jogo do Fluminense, eu diria para o Vasco comprar o direito deles. Hoje eu digo, pensa duas vezes. O cara simplesmente sumiu o futebol dele. E o meio de campo virou hoje tem um jogador de marcação apenas, que é o Zé Gabriel. Então ele precisa que o Bruno Prachedes, Paulinho Paula ajuda na marcação. Aliás, é o argumento, inclusive, que o Ramon Dias não escala o Bahia como titular, que esse time precisa, né, das peças que ele tem. Ser muito solidariedade com a CG, todo mundo marcar no meio campo, inclusive o Vigente muitas vezes teve que voltar para ajudar na marcação. E nesse se ligam, né, essa falta de atenção no meio do campo, o Bruno Gomes partiu desde a intermediária sem ser incomodado. Me lembrou até o gol do jogo contra o Corinthians no turno, que também o cara nem correu, ele viu a falta de combate, resolveu chutar e acertou o gol. E o Bruno Gomes partiu desde a intermediária, chutou na entrada da área, a bola deu um certo desvio no calcanhar do Medel e matou o Léo Jorginho. O Vasco mudou, teria acordado depois de levar um gol desse? Não, continuaram. Bom, beleza, está 1-1, estamos pontuando, vamos continuar aqui sofrendo. E sequer se arriscava, nem tentava os problemas contra-ataques. Aliás,
Toda vez que tentava contra-atacar, errava passe. E num desses chuveirinhos da área, o Rossi, de uma maneira irresponsável, dentro da área, ele vai com a mão aberta para a jogada, que não é um procedimento natural. Se ele estivesse com a mão nas costas ali, não teria acontecido nada. E o cara tentou matar no peito, o nosso cria, inclusive, que é o Matheus Vital, hoje defende o Cruzeiro, tentou matar no peito. O Rossi foi com a mão ali na bola. O pênalti foi marcado de forma correta. E o Bruno R agora, que é o Bruno Rafael, virou. O Bruno Rodrigues virou para o Cruzeiro, que não deixava de ser justo pela vontade do Cruzeiro, visto que eles procuravam, dentro das limitações dele, atacar, enquanto o Vasco abria mão de jogar. E isso continuou no início do segundo tempo, até que entraram o Mano Gomes, que, aliás, mostrou que ainda está fora de ritmo de jogo, também natural, um tempo no departamento médico. O Paié e o Jair, que melhoraram o meio de campo do Vasco, que aí o Vasco começou a criar, principalmente também que entrou o Sebastião Ferreira. Sebastião Ferreira é um personagem, inclusive, do jogo, vou explicar o porquê. Mas o time começou a ter mais volume de jogo, sobretudo na esquerda, tem nas duas laterais direitas, na verdade. Na direita teve uma cabeçada do Jet, que o Rafael, o Cruzeiro tem cheio de Rafael, mas o Rafael goleiro, esqueci o sobrenome do goleiro do Cruzeiro, defendeu com o dedinho. E o Rafael Cabral defendeu com o dedinho. E o Vasco martelava, teve um gol mal anulado. Não, mal anulado não, desculpa, ele estava realmente impedido. E o gol de empate do Gabriel Peck. É verdade, o gol de empate do Gabriel Peck foi primeiro, mas valeu pela assistência do Vasco. E o Vasco começou a se organizar melhor com as construções na transição da defesa para o ataque. Aí teve o gol anulado do Gabriel Peck, que seria o gol da virada, mas o VAR denunciou, realmente estava impedido 1 centímetro. Se ele tivesse um pouquinho mais de vivência, ele teria conseguido se colocar em posição legal ali. Aí o Vasco não se abateu, jogou explorando os espaços deixados pelo Cruzeiro, que aí o Sebastião foi o nome assim, da partida, porque poderia ter dado vitória ao Gigante da Colina com 2 cabeçadas, que de frente para o goleiro perdeu. Mas, por outro lado, o Vasco teimava em pecar na marcação, que também fez o Cruzeiro ter oportunidade. Acabou sendo um jogo lá e cá, que qualquer um dos dois poderia ter saído com a vitória, que não seria injusto, mas acabou também mostrando por que os dois times estão brigando para não cair. Erro de passe, muito bobos, sobretudo nos 11 titulares, até os seus respectivos treinadores a mexer. Erros na construção de jogadas. Foi isso que determinou o empate. Para o lado do Vasco, bom. Agora, claro, determinando o jogo de sexta do Bahia, já que o Vasco volta a campo sábado agora contra o Atlético Paranaense. Dependendo do resultado do jogo do Bahia, o empate não é ruim. Até porque depois disso
vai enfrentar o Corinthians de casa, vai enfrentar o Red Bull Bragantino em casa, para depois encerrar o Campeonato Brasileiro fora contra o Grêmio. Desculpa, depois pega o Corinthians, depois pega o Grêmio fora e depois encerra contra o Red Bull em casa. É um empate que poderia ter vencido, mas também não foi ruim devido às circunstâncias e pelo andamento do campeonato em si. Agora, claro que a comissão técnica do Vasco, a diretoria ainda não vai pensar em lista de dispensa, quem vai ficar, quem vai ser dispensado. Mas por mim, eu já adiantaria que o Sebastião Ferreira é um cara que não faz gol há um ano e perdeu 2 gols cristalinos hoje. Teria que ser um dessas dispensas. O Bruno Prachete, que até o jogo contra o Fluminense falava, compra o direito desse cara. Já penso 2 vezes. Claro, eu sei que tem colegas que falam que se você não gosta do Prachete, você não entende de futebol. Uma arrogância primor, mas faz o que? Tem muitos que se acham além do bem e do mal, faz parte do jogo, mas até que ele começou bem e decaiu depois. Tem vários jogadores medianos que só se começou bem, depois decai. Quer ver um exemplo? BT, que está hoje lá no Boa Vista de Portugal. Ele era do cria do Volta Redonda, ainda na base, encantou, o Vasco comprou os direitos dele, depois ele caiu de produção. O Prachete começou bem, de repente caiu de produção, não sei se ele está doente. Também, como eu falo aqui, existem fatores que contribuem para uma boa e má fase de um atleta. A gente não sabe se o jogador está com um problema pessoal, a gente não sabe se ele está doente, sabe, algum fator que explique a queda de produção do Prachete. Paulinho Paula também. Hoje o Paulinho Paula, aquele Paulinho Paula aqui, eu não sei se o golaço que aliás a arbitragem anulou justamente no jogo contra o Palmeiras, abateu ele, mas ele tem outro que caiu de produção. Espero que os colegas que estão lá, viajaram lá para Minas Gerais, tenham feito essa pergunta para o Ramon Dias, por que a queda de produção desses jogadores? Que realmente me preocupa. São jogadores que podem render muito mais que se têm rendido nas últimas partidas. Bom, e para encerrar nossa análise de hoje, o jogo de sábado às 7h30 da noite contra o Atlético Paranaense, lá no Jega Arena, antiga Arena da Baixada, em Curitiba. O Vasco não poderá contar com o Rossi, que teve a proeza, além de ter feito pênalti, teve a proeza de ter sido expulso do banco de reservas. E espero que no jogo contra o Atlético Paranaense, um adversário mais forte, um adversário que está ambicionando coisa maior, que brigar para não cair na tabela do Brasileirão. O Vasco não tem essa, como que eu vou falar, esse perigo, correr esse risco de fazer um gol e recuar. Ainda mais na Arena ex-Arena da Baixada, agora chega na Arena, mas que é um estádio que
diferente que houve hoje no Mineirão, sem torcida, vai ter a torcida do Atlético apoiando os 90 mil. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai repercutir a coletiva do Ramon Dias. E amanhã vamos também falar mais Vasco, já que sábado de novo a bola rola. E amanhã vamos voltar a falar de Fórmula. Até mais.